Olá pessoal, esse é o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai fazer o cálculo de algumas derivadas. A gente vai iniciar fazendo o cálculo de derivadas de polinômios. Bom, o que vai ser importante a gente lembrar para derivar polinômios? Primeiro, que a derivada de uma constante é igual a zero, né? Então, derivada com relação a x de c é igual a zero, sendo que c é uma constante. E que a derivada com relação a x de 1a, que multiplica x elevado a n, é igual a n x a n menos 1, assumindo aqui que a seja também uma constante. Então essa é aquela vulgarmente chamada de regra do tombo. Tá? Daqui eu ainda posso tirar uma informação importante, que quando eu tenho uma constante multiplicando uma determinada função, no caso aqui um polinômio, então a derivada com relação a x de a que multiplica x a n, isso é igual a que multiplica a derivada aí sendo da função, no caso do x a n. Tá? O resultado aqui é o mesmo que vocês podem observar. Okay? Então, essas duas informações são importantes para que a gente consiga resolver os exercícios de derivação de polinômios. Bom, primeiro deles, calcule a derivada. Deixa eu mudar aqui só a caneta. Calcule a derivada de cada uma dessas funções que vai aparecer abaixo. Todas são polinômios, ok? Então, a derivada de 6 que multiplica x à nona. Basicamente, eu vou usar essa regra do tombo, levando em conta que eu tenho uma constante aqui, que a gente chamou de a, e que nesse exemplo é o 6. Tá? Então, a derivada de 6x elevado à nona, vou colocar aqui, derivada com relação a x de 6x elevado à nona. Isso poderia ser reescrito como 6 que multiplica a derivada com relação a x de x elevado à nona, que vai ser igual a 6 que multiplica, aqui eu utilizo a regra do tombo para o x à nona, então vai ser 9 que multiplica x à oitava, e portanto 9 vezes 6, 54, x à oitava, ok? Obviamente que eu não precisaria fazer todo esse caminho, vocês podem fazer já direto 9 vezes 6 multiplicado por x à oitava e já ter esse resultado final, porque se trata de uma função simples. Tá? Muito bem. Aqui, a nossa segunda função no item B é 19. 19 é uma constante. Derivada de uma constante é igual a zero. Tá? Lembre-se, uma confusão que é comum de ocorrer é confundir a constante que multiplica a variável com a constante sozinha. A derivada da constante que é zero é da constante sozinha. Se eu tenho uma constante multiplicando o x, assumindo que o x seja a variável da função, eu simplesmente saco ele aqui para fora da derivada. Eu vou multiplicar o resultado da derivada por essa constante. Então, muita atenção a esse ponto. Bom, o item C, a derivada com relação a x de menos 15x à quarta, vai ser igual a menos 15 que multiplica o 4, que vai cair ali na regra do tombo, x à terceira. Isso é igual a menos 60 que multiplica x à terceira. Okay? Aqui eu estou usando a notação de Leibniz, então a derivada com relação a x da função. Se eu chamasse isso tudo aqui, por exemplo, de um f de x, no caso do item D, o que eu vou calcular é o f' de x. Tá? Lembre-se que vocês podem usar qualquer uma dessas notações. Então aqui no D, tem uma soma de dois termos, então tenho aqui um binômio. A derivada dessa soma é igual à soma das derivadas. Então vou derivar o primeiro termo e depois somar com a derivada do segundo. Derivada do primeiro, cai o 500, que vai multiplicar o 3, que multiplica o x aqui, Então vai ficar 1.500 x a 499, mais, aí quando caiu 100 aqui para o segundo monômio, 100 que multiplica 15 vai ficar
1.500 vezes x a 99, tá? E aqui tem o e, né? Eu também vou usar a anotação do anterior, só para a gente variar as notações e vocês familiarizarem a todas elas. Então aqui eu vou fazer um passo intermediário, tá? Deixa eu apagar isso aqui, porque vejam, aqui eu tenho, né, um x menos 3 elevado ao quadrado. Existem algumas maneiras de se derivar isso, né? Mas como a gente está trabalhando nesse primeiro vídeo com derivadas de polinômios e está usando basicamente a regra do tombo, o que eu vou fazer para resolver esse cara aqui é reescrevê-lo. Reescrevê-lo, eu tenho aqui uma diferença ao quadrado, né? Eu posso imaginar isso como um x menos 3 que multiplica um x menos 3, ou lembrar lá dos produtos notáveis. X menos 3 ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar menos 6x, mais o quadrado do segundo, que é 9. Então, esse é o meu f de x. Então, o f' de x vai ser a derivada desse trinômio. Derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de menos 6x é menos 6 e derivada de 9 é 0. Ok? Então, vejam que eu reescrevi a minha função para aplicar a regra de derivação que a gente está trabalhando nesse momento. Isso poderia ser feito de outra forma. No próximo vídeo, quando a gente for falar de... ou nos próximos, né, quando for falar de regra da cadeia, a gente pode pegar esse mesmo exemplo e fazer de outra forma. Tem mais alguns aqui, né? Então, nesse f, esse é a função f de x. Aqui embaixo eu vou colocar a derivada dela. Então, portanto, o f' de x. E já vou fazer algumas simplificações, né, para obter o resultado final mais rapidamente. Então, vou derivar primeiro 1/5 de x à quinta. Veja que quando eu aplicar a regra do tombo, esse 5 vai cair. Então, vai ficar 5 que multiplica 1/5, que é 1. E aqui eu vou ter x à quarta, né, que é 5 menos 1. Então, x à quarta. Mais... Notem que, né, essa função ela foi escrita de tal forma que sempre que eu aplicar a regra do tombo, o expoente que vai cair vai simplificar com o denominador dessa fração que multiplica x. Então aqui eu vou ter mais x ao cubo, mais x ao quadrado, mais x, mais 1, porque a derivada de x elevado à primeira é apenas 1. Okay? O g também é uma função que precisa ser reescrita para que a gente derive dessa forma, usando derivada de polinômios, né? Ou a regra do tombo. Então eu vou aqui, né, fazer essa multiplicação, né? Então eu vou aplicar a distributiva aqui, ok? Então primeiro o 2x vai multiplicar o 3x ao quadrado, vai dar 6x ao cubo. Depois o 2x vai multiplicar 2, vou ter 4x. Depois, menos 1 multiplica 3x ao quadrado, é menos 3x ao quadrado. E menos 1 que multiplica mais 2 dá menos 2. Eu vou, antes de derivar, ainda reescrever isso daqui, né, da forma padrão, né? Então, vou deixar aqui eles escritos em forma decrescente com relação ao expoente aqui da variável. Então, 6x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x menos 2. Né? Essa é a minha função f de x que eu tenho que derivar. Então, meu f' de x vai ser igual a derivada de 6x ao cubo, 18x ao quadrado. Derivada de menos 3x ao quadrado, menos 6x. Derivada de 4x, 4, e derivada de menos 2 é 0. Okay? Então, está aqui a derivada da função g. Então, derivar polinômios, né, é bastante simples. Só a necessidade aí de ter cuidado para, se houver a necessidade de reescrever a função, fazer isso com calma e ficar atento às constantes também. Aqui, um exercício que envolve derivada, mas com o conceito de que né, a derivada de uma função é a inclinação da reta tangente à curva no ponto. Então,
Esse problema pede para que a gente ache a reta tangente à curva y igual a 3x² menos 5x mais 2, nesse ponto em particular, ponto x igual a 2, y igual a 4. Eu coloquei aqui já a figura obtida lá no Desmos, que é aquela calculadora que a gente usou nos encontros, né, para fazer o gráfico dessa função. Né, e eu vou identificar aqui o ponto x igual a 2, y igual a 4. Tá? Então, esse é o ponto na minha curva, na minha parábola. E o que eu tenho que encontrar é a reta tangente a essa curva. Ou seja, a equação da reta que vai tangenciar essa curva nesse ponto em particular. Ok? Muito bem. Então, lembra, a inclinação da reta tangente está associada com derivada. Né? A inclinação da reta tangente, que eu vou chamar aqui de m, nada mais é do que a derivada da função y no ponto, né, que tem a coordenada x igual a 2, aqui o y igual a 4. Tá? Bom, então, qual que é a derivada da função y? Né? Quem é o y'? Levando em conta aqui o que a gente já fez nos exemplos anteriores. A derivada de y vai ser 6x menos 5. Tá? Só que veja, né, esse meu m, ou a derivada de y, é uma função de x. Então eu vou substituir o valor de x aqui. Porque eu quero a inclinação da reta tangente no ponto. Tá? Então esse m, né, vai ser 6 vezes 2 menos 5. Ou seja, m vai ser igual a 12 menos 5, que dá 7. Então, essa é a inclinação da reta que vai tangenciar esse ponto. Tá? Bom, mas eu preciso de mais informações sobre essa reta, não apenas a inclinação, para que eu obtenha a equação dela. Então, eu vou escrever aqui a equação fundamental da reta. Para escrever a equação fundamental da reta, eu preciso de um ponto, né, por onde essa reta vai passar, e da inclinação dela, no coeficiente angular, melhor dizendo, né, que é o que eu obtive aqui, esse m. Então, a equação fundamental ela tem essa cara aqui, né, y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Vou substituir as informações que eu tenho do ponto, né, ou seja, as coordenadas x0 e y0, que são essas coordenadas aqui do ponto, x0 igual a 2, y0 igual a 4, e o m é a inclinação da reta tangente à curva no ponto, que nada mais é do que a derivada nesse ponto x igual a 2. Então, eu vou ter y menos 4 igual a 7, que multiplica x menos 2. Notem que o y e o x, eles não, né, a gente não substitui nada, porque a gente vai encontrar uma equação para essa reta que vai relacionar x e y. Então, eu vou só reescrever isso daqui. Né, eu vou ter y menos 4 igual a 7x menos 14. E isolando o y vai ser igual a 7x. O menos 4 que está aqui negativo vai para o outro lado positivo, então vai ficar menos 7x, menos 10. Tá? No slide a seguir, eu já fiz o gráfico dessa função no mesmo espaço que está a parábola. Então, ó, 7x menos 10. 7x menos 10 lá no Desmos. Tá? Aqui está a função y originalmente dada da parábola. Note, né, que em azul aqui, a reta que eu acabei de encontrar a equação, né, plotada, mostra ela tangenciando o ponto x igual a 2, y igual a 4. Tá? Então tá lá um problema em que a gente precisou fazer a derivada de uma função, entendeu ela como a inclinação da reta tangente à curva num ponto e usou ainda um conceito que você já tem lá do médio de equação fundamental de reta. Tá bom? Acredito que esses exercícios
né, ajudem aí na realização dos exercícios propostos do livro, que o link está lá no Adalove, na Adalove para vocês, ok? É isso, pessoal. Em caso de dúvidas, vocês podem mandar mensagem aqui no próprio link do YouTube ou entrar em contato comigo ou com outros instrutores lá na faculdade. Bons estudos!